Professora, Prontinho, João. Pode começar, Weiner. tá. Jéssica, Weiner, quem que tá aí que vai apresentar? Eu, Giovana. Ah, A Jéssica e eu. Nós isso. três. Então podem começar. Aí, Eu começo. Eu tô nervoso, ó. Se eu Pera, só dar tá nós uma. dois no grupo? Nós Para, três. gente. Eu, a Jéssica e a Giovana. Tá. Isso. Ó, a gente pegou o tema Semana de Arte Moderna, que foi basicamente um divisor de águas dessa novo modo de escrever, novo modo de arte, literatura. pode mudar? Pode. Bom, a gente precisa ressaltar que tudo isso estava acontecendo quando o país estava passando por diversas mudanças, tanto sociais quanto políticas e econômicas, principalmente o crescimento o crescimento do capitalismo e a consolidação da República. E com tudo isso, os artistas puderam trazer os modelos europeus para o Brasil. Assim, nascendo no contexto da velha república, que ainda era controlada pelas oligarquias. As políticas do café, entre outras. Essas coisas. Aí. O marco histórico, né? O evento ocorreu no dia 11 e 18, entre o dia 11 e 18, e a cada dia tinha uma área da arte, tipo, sendo mostrada. Então, teve pintura, escultura, na literatura, na poesia e na música. O evento, ele marca a renovação do estilo de arte, né? Do arte em si. E que é a ruptura com o tradicional. Pode passar. Acho que eu pulei, né? Peraí. Foi. As características. As características, basicamente, são essas, né? Que foi a rejeição do academicismo. Então, tipo, saiu do tradicional, foi para algo novo. Teve muita liberdade de expressão, informalidade. Em questão de textos, teve uma pontuação relativa. Aí teve influência também das vanguardas europeias, que são aquelas que a gente estudou. Tem bastante humor, no caso da paródia, né? E tudo isso é algo inovador, basicamente. Certo. Bom, Jéssica. aí aqui a gente trouxe os principais representantes da Semana de Arte Moderna, que foi o Mário de Andrade, Oswaldo Andrade, a Graça Aranha, Tarsila do Amaral, o Victor Bracheletti, Plínio Salgado, Anita Malfatti, Menotti Del Picha, Ronaldo de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Milete, Heitor Villa, Tacito de Almeida e de Cavalcante. E eu vou falar um pouquinho da Tarsila do Amaral, né? Já que tem só a Tarsila e a Anitta como mulheres representando a Semana de Arte Moderna. Pode passar. E deixa o de Cavalcante que eu falo depois. Deixa eu falar primeiro da Tarsila, que era a parte do Bruno. Peraí. Aí. A Tarsila do Amaral, ela contribuiu bastante para inventar o movimento modernista no início do século passado. Ela foi uma pintora e uma desenhista e ela colocou o seu nome no 70º rol dos grandes artistas que transformou as artes plásticas. E ela começou o seu aprendizado artístico em São Paulo, em 1916. Ela teve os seus dois primeiros mestres da pintura, que foi Alexandrio e J. Fischer. Em 1920, ela foi para Paris e ela frequentou as academias Julian e Emily Richard, que eram as grandes para a arte. E ela retornou para São Paulo em 1922
e ela aproximou dos modernistas Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade, com mais 5 ou com mais 3, onde eles se tornaram 5 grandes artistas. E ela retornou para Paris, e quando ela voltou para o Brasil, ela casou com Oswaldo de Andrade, e aí ela foi tendo a primeira obra dela, sozinha mesmo, foi em 1926, que foi no mesmo ano que ela se casou. E em 1930, ela foi renomeada diretora conservadora da Pinacoteca do Estado de São Paulo. E no ano seguinte, ela teve um museu em Moscou. E ela foi diminuindo com as obras a partir de 1950, onde foi tendo a sua exposição da arte moderna. E mesmo que ela não participou da Semana de Arte Moderna, ela se tornou um grande símbolo brasileiro. Certo. Volta lá no outro? Pode pôr no Dionísio. Ele foi um grande pintor. Na verdade, eu tinha estudado um pouco sobre ele, mas eu achei que o Bruno ia apresentar, então não sei falar muito bem dele. Mas ele foi um dos grandes representantes também, junto com a Tarsila do Amaral e a Anitta. E ele teve grandes exposições na Itália. E ele contribuiu bastante também para a Semana de Arte Moderna. Ele foi um dos principais. Aí pode mudar, não sei quem é agora. Reações e desdobramentos. Gente, eu vou ficar com uma colinha porque essa não era a minha parte. Não dá para ver, Vainer. A Semana de Arte Moderna, ela foi, a princípio, foi muito criticada por algumas pessoas, porque era um contexto histórico muito conservador. E então, na época, não foi muito reconhecida. Aí, aos longos dos anos, ela foi... A Semana de Arte Moderna foi criando reconhecimento, e foi quando ela teve seu marco histórico importante. Essas ideias foram difundidas através de outros movimentos artísticos da época de publicações. Esses movimentos e grupos formados na década de 1920 eram alguns deles, né? Movimento Pau Brasil, Movimento Verde Amarelo e Grupo da ANTA, Movimento Antropofágico. E ao longo do século XX, né, como eu falei, ela foi criando seu valor histórico e foi reconhecido como o marco inicial do movimento modernista no Brasil. E é basicamente isso. Então, resumindo, a princípio ela não foi bem vista, né? E aí ao longo foi tendo o seu reconhecimento. Pode passar. E concluindo, fazendo um resumão aí, ocorreu em São Paulo, em fevereiro de 1922. O objetivo era reunir os artistas com as mesmas ideias, que era do modernismo, e participaram alguns grandes nomes, Oswald e Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Ronald de Carvalho, que leu o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O poema ridicularizava o movimento parnasianismo, entre outros. A reação do público foi, não foi muito boa, né? Vaiavam, uivavam e alguns aplaudiam. O resultado foi positivo porque foi o marco inicial do modernismo no Brasil. Pode passar. Agora a gente tem essa questão para vocês fazerem. Quer que lê, professora? Leia, porque não sei como está saindo para eles a letra. Tá. A Semana de Arte Moderna é considerada como um divisor de águas para a cultura brasileira porque propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica, mas ao mesmo tempo deixou-se influenciar pelos movimentos de vanguarda que eclodiam na Europa no início do século XX. B. Antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam
a partir da década de 1950, como concretismo, corrente literária liderada pelos poetas Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos. C. Foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural de nosso país, em favor de um espírito novo e moderno que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil durante o século XIX. E D. Uniu técnicas literárias de maneira inédita na literatura brasileira, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com naturalismo e simbolismo, estéticas em voga no século XIX. Essa simbiose temática proporcionou a criação de uma nova linguagem, que em muito lembrava aquela empregada no período barroco da nossa literatura. Muito bem, dá um tempinho aí. Podem mandar resposta, só a letra para mim no PV. Vamos ver. Quem sabe já pode ir mandando, tá? Vamos ver. Sim. Pronto? Acho que já deu tempo, né? Pode mostrar, então? Na hora que vocês vão lendo, já dá para ir eliminando, né? Sim. É que eu não coloquei o slide com a resposta, mas aí eu vou falar. Pode falar, professora? Só um pouquinho, que tem aluno me mandando aqui. Tá chegando aqui, ó. A maioria acertou, só que alguns ainda se confundiram aí. Então, precisa explicar bem por que é ou por que não é. Weiner. Quem que Tá vai bom. ler aí? Giovana, Weiner? Se alguma delas quiser falar um pouco. Ó, só um pouquinho, Weiner. Muitos responderam a alternativa A. Eu não sei por quê, olha. A Semana de Arte Moderna é considerada um divisor de águas para a cultura brasileira, porque ela propôs a continuação da tradição. Não, acho. O apego à literatura clássica. A Semana de Arte Moderna foi um apego à literatura clássica? Então, essa está eliminada, tá? Quem marcou a aí, olha, observa que o início já dá para perceber que está errado, porque ela não propôs a continuação da tradição, ela rompeu com tudo que era clássico. Ao contrário. Relacionado com o trabalho passado, dá para perceber bem quem entendeu o trabalho passado que foi apresentado, que inovou, era inovação, era tempo de mudança. Então, tudo que era moderno tudo que era tradicional não fazia parte da arte, da Semana de Arte Moderna. E por isso já dá para eliminar a questão A, né? O início já dá para eliminar, certo? E os outros, Weiner, ó, todos que me mandaram, tá? Quem não marcou marcou a verdadeira, certo? Então, só teve problema. Eu não sei se entenderam aí que era para marcar a errada, não sei, ó, porque é considerado como... Não, é para marcar a certa. Então, não sei por que teve aí muitas respostas no A, tá? Pode explicar, Weiner. Eu acho que pensaram na A por causa dessa questão de influenciar pelos movimentos de vanguarda. Sim, mas o início, né, não era continuar a tradição, é romper com a tradição. Então, pode falar. Como a maioria acertou, claramente a C, porque, bastante gente se uniu para esse movimento, então, era para, quebrar com o tradicional. Então, leque. Então, por exemplo, a B, antecipou renovações artísticas. Sim, mas, foi um grande marco, sabe? Então, a C, no caso que acerta, que foi considerada como a primeira manifestação,
e tal, foi porque eles queriam contrariar, tipo, a arte que era tradicional, eles queriam algo inovador, queria sair do conservador e ir para algo novo. Ô, Weiner, e quando você explicou no trabalho, vocês explicaram aí, não sei se foi você, ou a Giovana, ou a Jéssica, você falou que foi um resultado positivo, porque a partir daí consolida-se o modernismo no Brasil. E na B fala que só consolidariam a partir de 1950. E não é a partir de 1922. Tá? Tá certo, a letra C, gente. Quase todos acertaram, tá? Aí quem errou, observa aí o porquê será que errou. O que vocês pensaram? Não dá para perceber agora o que vocês pensaram para marcar a letra A, tá? Mas depois, se quiserem perguntar no PV, vocês perguntam. Mais alguma coisa, Weiner? Não, professora, é Jéssica? isso. Jéssica, Giovana? Não, é isso mesmo. Era só isso. Então, tá bom. Acabou? Sim. Aí só tem as fontes. Certo, não tem problema. Quem que é o próximo? Ai, professor, Maria- eu tô passando mal. Vai, Maria Eduarda. Que passando mal o quê? Fez até escova no cabelo, tá passando mal? Nossa, eu vou desmaiar. Pra que fazer escova ô, no cabelo se professora. não abre a câmera? Era só pra tirar uma foto. Ô, professor, você vai colocar o trabalho aí no negócio ou eu tenho que sair para ler? Não, vocês põem quem que vai pôr aí. Põe aí, Maria. Olha aí, Will. Qual que é o de vocês, gente? É o da antropofagia. Nossa, ô palavrinha chata, hein? Porra. Nossa, a Lorena errou tanto, a hora que a gente tava ensaiando. Põe aí, Maria. Cadê? Chama o resto das pessoas. Cadê a Lorena? Eu Vai tô chamar. aqui. Coloca certo. aí, Lorena. Não, eu não vou pôr, não. Acha, nunca. Que frescura, hein, mano? Não Eu fez também não nada. gosto. Ó, eu vou tentar, calma aí. Ai, meu Deus do céu, de novo isso. Tá apresentando? Tá. Tá indo. Nossa, que difícil, hein? Quem é que Ai, tá meu colocando aí? Lorena, né? Acho que É, ninguém. professora. Acho que é, ué. Ai, gente, eu vi que eu tava ligada. Aí. Dá para aumentar, Lorena? Aí, 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 dá professor, um aí zoom aí na foi. introdução. isso. Aí, ó. Bom, Quem que vai falar? eu vou estar começando dando início, né, no nosso trabalho, que fala sobre movimento movimento antropofágico e a revista da antropofagia. Pode passar o slide. Bom, introdução. A ideia do movimento surgiu a partir das observações feitas por Oswald de Andrade. No Brasil, o movimento antropofágico teve o início com a publicação do primeiro manifesto antropófago, ou antropofágico, publicado por Oswald, na revista Antropofagia, do Estado de São Paulo, em 1928. Então, tudo se deu início aí, né, conforme junto com essa publicação, né, que aconteceu em 1928. Pode passar. Ah, pera que eu quero falar uma coisa. Que eu descobri, tipo, com esse trabalho, entendeu? Porque assim, eu não sabia o que era antropofagia. Aí eu fui pesquisar, né?
e falou assim que tem uma ligação com o canibalismo, porque naquela época as pessoas comiam as outras pessoas para poder adquirir o conhecimento da pessoa. Achei muito louco. Sim. Daí eles propunham isso mesmo, né? Devorar o europeu, mas não esquecer a cultura, né? Valorizar a cultura de lá. Agora, a característica do movimento. Isso. A característica foi uma corrente vingadora que marcou a primeira fase modernista. E a principal ideia era estruturar uma cultura nacional. E foi liderado por Oswald de Andrade também. E Tarsila do Amaral. A influência, tudo começou na Europa e atingiu Oswald de Andrade diretamente, em uma manifestação futurista. E os ideais modernistas ganharam forças. Com isso, eles romperam o tradicionalismo e o conservadorismo. Pode Muito passar? bem. Pode. Tá. Aí. Maria Eduarda, só um pouquinho. Novamente o rompimento aí com o tradicional. Então, guardem isso, tá? Tudo que vocês estão vendo aí no início do modernismo, o propósito era romper com o tradicional. Então, não é conservadorista, é romper com a tradição, tá? Com a literatura clássica. Tá. Aí vai explicar sobre a obra. Em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário especial ao seu marido Oswaldo. Pintou Abaporu e eles acharam que parecia uma figura indígena, antropófaga. Tarsila lembrou do dicionário do Tupi-Guarani de seu pai. Ela batizou o quadro de Abaporu, que significa o homem que come carne humana, o antropófago. E Oswaldo escreveu o Manifesto Antropófago e fundou o movimento antropofágico. Então, você tem texto 1, a pintura, e texto 2, a explicação. Isso. Certo? Aí depois é a questão. Isso, para eles entenderem que agora você vai para a questão. Sim. Aí é o Rafael, não é? Brilha, amor. Ele tá aqui. Tô indo. O Rafael vai ler? Vou. Pode começar? Pode. O movimento originado. Pera aí, só um momento. O movimento originado da obra Abaporu pretendia ser... Calma aí, gente. Apropriar da cultura europeia para originar algo brasileiro, da arte clássica para copiar o seu ideal da beleza, do ideário republicano para celebrar a modernidade, das técnicas artísticas nativas para consagrar sua tradição, da herança colonial brasileira para representar sua identidade. E aí, pode responder. Eu não sei. Tem aluno que já respondeu. Os que estão apresentando precisam responder também? Você sabe qual é a resposta? Não, porque já sabe a resposta. Não é para dar resposta ainda, mas pode responder. Ah, tá, ok. Essa tá fácil, hein? Todos estão acertando.
Então, vamos ver. Então, o movimento originado da obra Vaporu pretendia-se apropriar da cultura europeia para originar algo novo, algo brasileiro. Da arte clássica, ele pretendia apropriar da arte clássica, da cultura europeia, mas com um novo olhar para originar algo brasileiro, a cara do nosso país, do ideário republicano para celebrar a modernidade, das técnicas artísticas nativas para consagrar a tradição ou da herança colonial brasileira para preservar a identidade. Qual que é a resposta, meninos do grupo? A resposta é os jantores. Ah, Certo, a explicação? Isso, vou estar lendo aqui. como a gente, Comentário da questão. O movimento como a gente antropofágico... tinha falado, Pode ler. Pode ler? Pode. Então tá bom. O movimento antropofágico e modernista, de um modo em geral, apropriou-se das vanguardas europeias, como o futurismo, por exemplo, e se juntou com as referências da cultura nacional, para fazer a arte única e brasileira, mas não uma imitação europeia. Só puxando aquela essência da Europa, né? Mas não tipo, copiando, tendo o nosso toque especial. Isso mesmo, é a influência da Europa, eles não Naquela romperam com tudo. Certo? Fala, Maria Eduarda. e a parte que a senhora tinha pontuado, que era romper com o tradicionalismo, entendeu? Sim. Que a gente, tipo, não fez uma cópia total, a gente... Certinho. Bom, tem Muito bem. algumas modificações. Não, peraí, faltou uma observação, gente. Fala, Sérgio. Uma pequena observação que quando o movimento começou aqui no Brasil, eles estruturavam tipo uma cultura, eles tentavam construir uma cultura, se baseando em formas de outras. Mas toda vez que eles tentavam construir essa cultura, eles não copiavam a cultura que já tinha. Tipo, eles se baseavam em cima de outras culturas, em seus movimentos artísticos e culturais, para criar uma cultura, sabe? Meio que um desenvolvimento único, de uma mistura de todas elas. Certinho. E se pensar na arte, na literatura, o Brasil sofreu influência da Europa, né? Todas as escolas literárias. Então, não rompeu definitivamente, não quero mais saber. Mas eles deram uma nova cara para a literatura. Eles puseram a cara do Brasil, mas respeitando aí a influência europeia. O que eles aprenderam, né, lá, aprendiam e depois... vocês não fazem isso com os slides no trabalho? Pega algo pronto que está na internet, depois põe a cara de vocês nos trabalhos, nas redações? Sim. Né? Então dá para Eu sabia que tinha perceber. como fazer isso, eu vou fazer. Não nas redações. Nas redações é só o texto de apoio, hein? Mais alguma coisa, Sérgio? Não, só essa pequena observação mesmo. Ok. Tudo certo, gente? Muito bem, mais um grupo, quem? Sim. O nosso grupo de novo, gente. Vocês fizeram 2 temas, né? Se juntaram aí em vários e fizeram 2, só que pelo jeito vão ficar os mesmos apresentando. Os outros não vieram. Não é o grupo 4 agora? Depois ao 5, que é o nosso? Do Mário de Andrade? Pode ser. Quem que é o Mário de Andrade? Nós. Ah, tá. Nossa. Pode ser o de vocês, já não tá no jeito? Então vamos por já também. Já morre de uma vez, né, já. Vai lá, eu começo, em vez do outro eu não comecei. Quem que vai projetar a tela aí? Quem projeta a tela aí, que meu celular é ruim, já falei pra você. O meu também. O meu também. Lorena, cadê a Lorena? Ô, gente, vocês estão de sacanagem, né?
Olá, Eu não tenho Loreninha. esse trabalho aí, eu acho. Tá Eu no mandei no grupo. grupo. O seu é o melhor, Goiânia. Tá lá no nosso É de grupo. apresentação? Não, não é de apresentação. O Mário de Andrade? É. É. Você Tá nem sabe. dormindo, hein? Foi. É esse, não é, gente? É, Pode É ser, esse aí então? mesmo. pode. Só que, Dica que Se não Só for, que daí- vocês falam, gente. É esse sim. Lorena, a professora já colocou. só que daí, Tá aqui. tá bom? Ah, Só que vocês vão dando um toque aí para mudar, tá? Beleza. tá bom. Então pode começar. Então, pessoal, a gente vai começar a falar hoje sobre Mário de Andrade. E foi meio que considerado no começo como é que eu posso falar para vocês? Um papa do modernismo. Porque ele era um artista muito completo. Ele entendia sobre várias coisas. Ele entendia sobre música, ele entendia sobre literatura, pinturas, esculturas e folclore. Ele meio que tinha todas essas coisas. E o termo papa, acho que se resumia nisso, ele sabia tudo. Então, esse foi bem dado a ele. E ele também... Opa, peraí, gente. Um minutinho. E ele também, trabalhava com uma literatura que possuía duas vertentes. Uma das suas vertentes era a vertente urbana. A cidade, ele pensava muito na cidade de São Paulo. Talvez é porque ele tenha talvez nascido lá, eu não estudei muito isso sobre esse motivo. Mas ele tentava muito exaltar a cidade de São Paulo, mas ele também levantava muitas críticas sobre as pessoas. Em suas literaturas, ele erguia uma certa parte, mas também criticava. Ele nunca ficava só em elogios ou só críticas. Tanto que teve já poemas e textos dele que falavam isso. E vamos ver também. E eu acho que, se eu não me engano, o texto dele que critica essa obra, que critica e traz também boas coisas, é um dos livros dele, que chama Amar Verbo Intransitivo. Eu acho que alguma coisa do tipo, não me lembro muito bem. Eu pesquisei, Tá certo. achei que um pedaço. Das suas obras folclóricas, ele é uma que é bem famosa, que a gente esses dias assistimos no Centro de Mídias, que foi do Macunaíma, inclusive que nós vamos citar aqui. E ele também inspirou muitos outros, sabe? Por causa que uma dessas primeiras obras não foi considerada meio que modernista por conta que foi feita 5 anos antes do modernismo, que aconteceu em 1922, que é fim de Primeira Guerra Mundial. Mas também no comecinho do modernismo, ele criou a sua primeira obra, em 1922. Então, por isso que ele foi meio que considerado um dos que iniciou o modernismo. E também inspirou muitos outros. Foi o pioneiro. Um dos Um pioneiros. pioneiro. Um dos pioneiros. Eu queria falar nisso. Então, pode aí continuar, Gleison. Professor, muda aí o slide. Isso. Aí agora vai falar um pouco das características de um poema do moderno. Aqui algumas das características, que nós estudamos isso aí no começo do ano na escola, né, quando eu estava com aula presencial, que é versos livres e brancos, e marcas de oralidade. Nossa, eu sou muito ruim para ler. Oralidade, né? Isso aí. Me lembrei que, nem que, Isso aí. Poesia que se aproxima da prosa. Ele usava uma linguagem, não era tão formal, essas coisas. É uma linguagem mais próxima do nosso cotidiano. Tem um poema lá que ele usa, que eu li, ele fala da cara da pessoa, fala cara, não fala, rosto, essas coisas. De uma família, não lembro direito, porque faz tempo que eu li. A filha tem a cara de uma coisa, aí a irmã tem de outra. Eu não lembro, professora, eu cheguei em casa agora. Não tem problema. Leia esse poema aí e faça a interpretação só. Não precisa sair além disso. Tá? Descobrimento. Abancando a escrivaninha em São Paulo.
na minha casa da Rua Lopes Chaves. De suspensão, Supetão. isso aí. Senti um frio-me por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro. Que isso? Palerma, olhando para mim. É que eu tô olhando pelo slide e eu não tô enxergando direito. Não vê que lembrei que lá no norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão, alivia da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelo escorrendo nos olhos, depois de fazer uma pele com a borracha do dia. Faz um pouco, se deitou, está dormindo. Este homem é brasileiro, que nem eu. Aí nesse poema tá falando mais tipo de a rotina de um trabalhador. Que ele tem que fazer, ele faz as coisas, que ele cansa, tá cansado. Acho que essa parte que ele falou, tipo, da pele dele, que a pele dele acho que tá suada, essas coisas. O rosto dele magro, magro, com o cabelo escorrendo, tipo, pra mim dá uma sensação de cansaço, essas coisas. Mais ou menos. E aí também, tipo, for falar da estrutura do poema, dá pra perceber que os versos dele são livres e brancos. Tipo, porque a estrutura dele não é uma estrutura tipo de um. Como que chama? Aquele que tem 10 negócios. Decassílabo. Mas tem o nome, professora, disso aí. Soneto? Isso, não é que nem um soneto. Ele é todo desestruturado. E a interpretação? Leia alguém do lado aí, ó. Interpretação do poema. Alguém lê, fazendo favor? Tá bom, eu vou ler. Mas, gente, se eu errar, fico nervosa. Subitamente, um eu lírico, em sua casa em São Paulo, região sudeste, percebe o verdadeiro significado da nacionalidade. Apagou? Deixa claro. Deixa claro que ambos os homens que aparecem no poema são brasileiros, e por esse motivo deveriam viver em mundos semelhantes. Porém, o homem da região norte vive em um lugar marcado pelo esquecimento, uma terra e o quê? Tá essa palavra aí, vocês estão lendo? Não sei, gente. Vocês que tinham que ter estudado para apresentar. Enquanto o eu lírico vive mais próximo. Isso aí. Enquanto o eu lírico vive mais próximo da área litorânea. Mais evoluído. Quando se trata da tecnologia, conhecimento e civilização. Está cortando o seu microfone aí. Macunaíma. Tá bom, vamos lá, Macunaíma. Um dos meios que do... Oi? É que eu estudei sobre Macunaíma e eu vi que ele tenta sugerir um suposto jeito de ser homem brasileiro no início do século XX. Então ele coloca um tipo de um homem preguiçoso que dá um jeito para tudo. E segundo depoimento, ele escreveu esse livro em 5 dias, em um sítio em Araraquara. E ele tenta, numa pancada só, escrever tudo sobre um homem brasileiro, que a princípio nasce negro no interior do Amazonas, e ao decorrer do enredo, vai se transformando nas águas do rio Araguaia. É isso que eu estudei sobre esse livro. Eu li uma vez esse livro. Muito bem. O que mais? Vamos falar o que está no slide? A observação que a Maria fez, que realmente, no livro Macunaíma, ele quis se inspirar no brasileiro.
Então ficou meio que até complicado, né? Fiquei até meio triste, pensando que nós é preguiçoso. Até um pouco. E agora a gente vai ler um pouquinho do slide para explicar, né? Porque eu estudo em cima disso. Macunaíma. Essa obra foi desenvolvida através de seus anos de pesquisa folclórica. Segundo o próprio autor, este livro, afinal, não passa de uma antologia do folclore brasileiro. Tipo, como ele pegou meio que, tipo, tem coisas nesse livro que meio que você pode perceber que não são reais, como, ó, o menino neguinho, dos olhos escuros, todo escurinho, que filho da noite, como ele diz, depois ficar no menino branco, loiro, então, tipo, foi coisas meio do tipo, de uma coisa de folclore, inspirados em brasileiro. É um dos romances modernistas mais importantes da literatura brasileira. O título da obra é também o nome de seus protagonistas, um índio que representava o retrato do povo brasileiro, um herói sem nenhum caráter. As aventuras de Macunaíma, o anti-herói preguiçoso, individualista, faz o que se deseja sem se preocupar com nada. Além disso, é vaidoso, mente. Ai, nossa, eu começo a errar mais. Mente com a maior facilidade e gosta, acima de tudo, de se entregar aos próprios prazeres carnais. Ele nasce negro no sertão, como eu disse, mas vira branco, vai para a cidade com os irmãos e se envolve com prostitutas. Nossa, meu Deus do céu. Guerrilheiras. Guerreiras e enfrentam todo tipo de gente em sua jornada. Então, meio que, tipo assim, ele se baseou, como a Maria disse, no comportamento brasileiro, foi que Mário de Andrade, ele tentou meio que colocar tudo que ele via, sabe, nas pessoas do Brasil, como eu falei para você, ele valoriza e ele critica um pouco. Então, você pode colocar que era uma pessoa até que guerreira, se esforçava bastante. Só que ele era meio que sem caráter, preguiçoso, e, tipo, ele apresenta as qualidades e os defeitos. Ele não foca somente em um termo. Ele sempre apresenta os dois lados. Aí, meio que, para algumas pessoas que eu vi que leem, ele meio que ele deixa meio que assim para você. Se você quer saber os lados bons, saiba os ruins. Eu não vou te apresentar somente um. E essa é uma característica muito importante das obras dele. Essas duas partes que ele coloca. Certo. Pode ir para a questão, porque aqui já é tudo que você falou nesse slide. Beleza. Eu vou ler, professor. Peraí. Deixa eu abrir o trabalho aqui, porque Vocês é mais têm, ó, os dois meninos aí têm a voz de aeroporto. Avião. Assim? Aeromoço do avião aí. Uma voz bonita. Não. Obrigado. Professor, eu não entendo nada que eu falo. Se eu mando áudio para alguém, eu não entendo. Então, com vergonha à toa. Vai, apresenta a questão. Parece que eu tenho um ovo na boca quando eu tô falando. Senhores passageiros. A presença da temática indígena em Macunami, isso aí, isso aí, de Mário de Andrade, tanto participa, aí tem um espaço, quanto representa uma retomada com novos sentidos. Mantida a sequência, os trechos... Pode deixar eles lerem. Tá dando para ler, não tá? Assim eles me mandam já a resposta. Para fechar isso daí. Manda a resposta aí, gente. Vamos ver se eles iam acertar, se fosse fazer a FUVEST. A presença da temática indígena em Macunaíma, de Mário de Andrade, tanto participa tem que bater, respectivamente, o que tá, vamos supor, tem que bater até na barra, na primeira lacuna, e depois da barra, na segunda lacuna, completando a frase aí. Então, os trechos pontilhados são preenchidos corretamente por... Qual é a sequência? A, B, C, D. Lembrando que essa obra foi romântica, é moderna, vocês têm que... É romântica essa obra? Falou na... É romântica do romantismo? Não, é romântica do modernismo.
Então, tem alguma coisa aí que você já elimina, né? Ué. Ele é um herói? Ah, não sei, né? Ali eu ouvi falando que era anti. Anti-herói. Isso. Oi. Tipo, então ele não é nem vilão e nem herói. Ele é aquilo que faz o que ele quiser. Ele é um anti-herói. Então, ele não é um índio igual do romantismo, certo? Uhum. Ele escreveu aí na década de 30. Então, tem várias coisas que você já elimina a questão por algumas informações que você tem. Uhum. Então, ele é da década de 30? Não. Macunaíma? Não. Então, qual que é a verdadeira aí? A B. Alguns alunos acertaram, mas a maioria errou agora, tá? Eu também ia errar. professora, é muito difícil essa. É difícil Eu mesmo. também ia errar. Eu ia ficar indo entre a B e D. A presença temática indígena em Macunaíma, de Mário de Andrade, tanto participa do movimento modernista, pode ser, do interesse modernista pela arte primitiva, do movimento modernista da antropofagia, da vanguarda estética do naturalismo. É do naturalismo? Não. Eliminou. Do interesse modernista pela arte primitiva. Vocês perceberam que tem 2 vezes a arte primitiva? Sim. E também tem 2 vezes pelo modernismo. Não tem Isso, então a FUVEST adora isso daí. Então dá para Aí perceber confunde muito. Isso. Agora, quando representa uma retomada, apresenta uma retomada, mas com novos sentidos. Então, se ele publicou na década aí, logo depois da Semana de Arte Moderna, tá? Então, ele tem um novo olhar, novos sentidos para o regionalismo da década de 30. Não. Teria que ter passado muito tempo e olhado para trás. Então, não, essa década de 30, não tem 2 vezes década de 30? Elimina as 2. Elimina as 2. Então, você eliminou a A e a E. E qual que você já tinha eliminado antes? A do naturalismo. A D. Então, quais que sobraram? A B e C. B e C. Do condoreirismo romântico, nós estamos falando de escravo ou de índio? De índio. Então, qual que é a alternativa, com certeza? A B. Eu nem lembrava o que era esse negócio aí. Condoreirismo. Condoreira, aquela geração que trabalhou com tema social, né? Que foi a libertação dos escravos, principalmente. Abolição da escravatura. Então, olha a alternativa B. Presença da temática indígena em Macunaíma revela não só interesse de Mário de Andrade pela arte primitiva, mas também apresenta uma releitura crítica do indianismo. Por que uma releitura crítica? Ele falou do mesmo tema. Pode falar. Não, pode falar agora. Não, ele falou do mesmo tema, né, do romantismo, só que com um novo olhar. Não é aquele índio bom selvagem, não é com romantismo. Ele retratou um anti-herói, um herói sem nenhum caráter, tá? Se José de Alencar criou o mito do bom selvagem, Mário de Andrade, com a personagem Macunaíma, criou a figura do mal selvagem, rompendo assim com a imagem idealizada do índio brasileiro. Rompeu com a idealização do movimento romântico, lembra? Uhum. Muito bem. Aí, ó. Ufa, acabou. Vou já aeroporto. Você E aí, também, acabou a aula, nós passamos aí uns 5 minutinhos. Vamos para a próxima aula, que eu não sei de quem é, mas deve ter alguém chamando vocês. Na próxima aula, aí termina os 3 grupos que faltaram, sem falta, tá? Um beijo, muito obrigada, até mais. Tchau, professora. Tchau, gente. Parabéns para quem apresentou. Tchau. Tchau. Obrigada, viu?